Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa é Sua. Meu nome é Mariana e hoje eu vou fazer aqui um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumada, que eu vou mostrar pra vocês algumas plantas que eu tenho aqui na minha casa. Muita gente gosta de ter plantas, né, mas tem uma dificuldade em saber qual planta que você pode colher muda, como que você faz pra ter mais plantas na sua casa. Então eu vou explicar um pouquinho como eu faço. Vamos lá? E eu vou começar mostrando esse vaso aqui que eu tenho de peperômia. Então a peperômia é um tipo de planta que, se você quer ter mudas na sua casa, ela é bem fácil. Porque o que que você faz? Você corta aqui, você escolhe uma muda grande, então você corta, por exemplo, aqui, que teria esse pedaço todo, e você coloca numa xícara, num copo com água. E aí você troca essa água, eu troco mais ou menos a cada 3 dias, mais ou menos. Com o tempo, com mais ou menos umas 3 semanas, ela vai criar raízes. Então o que que você pode fazer? Você pode pegar, cortar algumas mudinhas, né? Então você corta, sei lá, umas 4, você coloca nesse vaso, quando ela cria, você coloca nessa água, né? E aí quando ela criar raízes, você pode colocar no vaso, tá? Então ela é uma planta que você, com um vaso, consegue ter vários outros vasos na sua casa. Outro vaso que eu vou mostrar aqui que eu tenho no meu quarto é a costela de Adão, tá? Então ela tá super bonita agora, tá cheia de folhas e tal. E se eu quero fazer uma muda dela, eu já tenho algumas aqui em casa, depois eu mostro pra vocês, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar a folha numa parte que tem raiz, tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma muda dessa aqui, eu poderia cortar aqui, tá? Então eu corto mais ou menos aqui e pego toda essa parte aqui que tem raiz e aí faço a mesma coisa. Então eu coloco num vasinho com água, vou trocando essa água por um tempo até ela aumentar ainda mais a raiz, né? Você vai ver que ela cria tipo uma raiz branca e aí você pode replantar num outro vaso. Outra planta que eu tenho aqui em casa, que também é fácil de fazer, é a batata doce, tá? Que é essa daqui. Então o que que eu fiz? Eu comprei uma batata doce orgânica no supermercado e aí eu deixei ela na água. Quando você deixa, depois de umas 3 semanas mais ou menos, ela já tá pronta para você colocar na terra, tá? Então eu coloquei na água e ela foi criando essa folha aqui super bonita. Ela cria rápido essa folha. E aí depois de um tempo, com a raiz, eu coloquei toda a batata nesse vasinho aqui, tá? Outro vaso que eu tenho aqui na geladeira em cima é essa peperômia, tá? Esse é outro tipo de peperômia, acho que ela chama peperômia melancia. Vou mostrar pra vocês, ó. Então, ó, ela tá super grande, tá vendo, ó? Tá super grande, tá super bonita também. E essa é a mesma coisa da outra peperômia, tá? Então é só eu cortar um ramo grande dela, deixar na água que ela vai nascer a raiz, né? E aí você pode plantar. Outra planta que eu tenho, que é super fácil de criar muda, é a jiboia, tá? Que é essa aqui. Então, o que é legal da jiboia? Até eu vou explicar pra vocês por que ela tá tão peladinha assim, tá? Eu coloquei uma muda só no vaso, porque essa muda já tava bem comprida. Mas o que eu tô fazendo, né? Então eu tô deixando outras mudas dela na água para ela criar raiz. E aí quando ela já tiver com várias raízes, eu vou plantar elas aqui porque ela fica bonita se fica um vaso mais preenchido, tá? Mas é uma maneira de você colocar aí você pode cortar, por exemplo, aqui e aí colocar na água, então a mesma coisa, tá? Você pode cortar aqui, ó, você tá vendo que ela tem essas raízes aqui, tá? Então esses pontos aqui que tem raiz, você pode cortar, colocar na água que ela vai criar raiz nesses pontos. Outro fruto que eu aproveito sempre que eu vou no supermercado para fazer uma muda é o abacate, tá? Então assim, eu compro abacate normal, aqueles abacates grandes mesmo, não compro avocado. E aí eu pego a semente e coloco na água. Algumas pessoas colocam aquele pauzinho no meio do abacate, tal, da semente. Não precisa fazer isso.
A única coisa é o seguinte, você vai colocar na água e você vai trocar essa água com muita frequência. Eu troco no máximo a cada 2 dias, tá? E aí o que acontece? Eu tô com essa daqui na água faz mais ou menos 1 semana e meia. Então, ó, a raiz dela já tá branquinha, tá vendo? Ó, já tá ficando muito mais forte a raiz e ela tá desenvolvendo aqui a planta dela, tá? A folha do abacate. Então, quando ela chega mais ou menos numa altura desse tamanho aqui, mais ou menos, já tem algumas folhinhas e tal, eu passo ela para um vaso. Passo com o fruto e tudo, com a semente e tudo, tá? Então eu coloco no vaso, vou mostrar pra vocês um abacate grande que eu tenho aqui. Ele fica aqui na parede no meio do corredor. Ele tem mais ou menos, eu acho que uns 3 meses mais ou menos que eu plantei esse abacate, tá? Como ele tá nesse vaso aqui que não tem saída, não tem drenagem, eu não rego tanto esse abacate aqui. Outra planta que é legal você tentar plantar na sua casa, que eu consegui, foi o pimentão. E aí como que eu fiz? Eu comprei o pimentão vermelho, que eu comprei no supermercado, e depois eu separei algumas sementes dele, tá? Joguei mais ou menos umas 10 sementes na terra, e aí ele começou a brotar, né? E aí eu separei uns 3 ramos mais ou menos de um que tava melhor, né? Os 3 ramos que estavam melhor, porque alguns também começam a morrer mesmo. E aí eu plantei num vaso maior, tá? Uma coisa que... E aí assim, ó, já tenho 4 pimentões aqui no meu vasinho. E uma coisa que é importante é que assim, o pimentão, ele é uma planta de sol pleno, tá? Então assim, eu vou mostrar aqui, ele fica nessa varanda, que é uma varanda que bate bastante sol. Hoje tá meio nublado e tal, não tá com tanto sol, mas é uma varanda que bate sol o dia inteiro praticamente, tá? E aí o que acontece? Antes de colocar nesse lugar, eu tinha colocado ele aqui em cima da minha geladeira. E aí ele começou a ficar fraco, com as plantas meio amareladas, como esse aqui. E aí eu mandei um pedido de ajuda para Carol Costa, do canal Minhas Plantas. Então ela me explicou isso. Ela falou, não, o pimentão é uma planta de sol pleno, ele tá com ácaro. E aí eu tive que passar fumo, tá? Então você faz todo um tratamento e ele se recuperou. Então é uma planta que hoje ela fica só nesse lugar. Bom, e aí você fala assim, ah, mas eu não tenho tanto vaso, eu queria ter mais plantas, mas não tenho tanto vaso. Pode deixar na água? Pode deixar na água, não tem o mínimo problema, tá? E até vou mostrar pra vocês, por exemplo, esse vasinho aqui, ó, que é da peperômia, que eu deixo só nesse vaso. Então, na verdade, era uma garrafa PET que eu comprei uma cerveja no lugar, e aí eu coloquei esse rótulo aqui, que não é dessa cerveja, mas achei bonito, coloquei esse rótulo e aí eu deixo como vasinho, tá? A questão é o seguinte, quando você deixa o seu vaso com água, você tem que colocar umas gotinhas de água sanitária para não proliferar bicho, tá? Então eu troco a água a cada 4 dias mais ou menos, e aí eu sempre coloco uma gotinha de água sanitária para não ter perigo de ter mosquito. Bom, gente, então esse é o jeito que eu reproduzo algumas plantas aqui na minha casa, né? E que eu aproveito algumas coisas que eu compro no supermercado, né? Algumas sementes que eu jogaria fora para renascer, né? Para replantar, para fazer um vasinho novo aqui na minha casa. E se você gostou do vídeo, eu peço que dê um joinha, se inscreva aqui no canal e a gente se encontra na próxima semana. Um beijão, até lá!